Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18. Aqueles que estão nos ouvindo pelas rádios, aqueles que estão talvez nos ouvindo, nos vendo, assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais, que o Senhor abençoe a sua vida. Os irmãos que estão aqui nos visitando, que Deus derrame graça sobre cada um, ilumine cada um. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 43. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas, a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras que lhes era encoberto, e não sabiam do que Jesus estava falando. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que está a tua palavra santa e inerrante, mais cortante do que qualquer instrumento, qualquer espada de dois gumes, que ela toque em nosso coração, que ela nos cure, que ela nos lave, que ela nos trate, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quantas pessoas não querem enxergar? Elas fazem de tudo para não ver. Existem aqueles que são cegos, que nasceram cegos. Existem aqueles que ficaram cegos, como no caso aqui, cego na entrada de Jericó. Porque ele pede a Jesus que lhe retorne a visão. Quer dizer que ele via. Houve uma época da sua vida que ele enxergava. Mas nesse momento nós não sabemos como, nós não sabemos porquê, nós não sabemos se foi um acidente, nós não sabemos se foi uma doença, se foi algo contagioso, ele ficou cego. E os cegos não tinham não havia uma previdência social. Eles eram ajudados pelas pessoas. E vias de regra eles procuravam ficar nos lugares mais populosos e nas cidades mais prósperas, nas entradas das cidades mais prósperas, para pedir ajuda, para pedir esmolas. E Jericó era uma cidade próspera, tanto é que muitos sacerdotes gostavam de morar em Jericó. Eles compravam talvez casas e moravam e tinham suas casas de descanso em Jericó. E Jesus, ele está caminhando rumo à cruz. Jesus chama os discípulos para um lado, para um momento mais íntimo, para um momento onde ele revela para os discípulos
que ele está caminhando rumo ao Calvário, rumo ao Gólgota, ao lugar da caveira. O seu sacrifício, a sua entrega está chegando. Mas ele conta isso, ele abre isso aos discípulos, e ele dá detalhes que ele vai ser cuspido, que eles vão açoitá-lo, que eles vão bater nele, e que depois ele morrerá. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas os discípulos não entendem nada. Os discípulos, de uma certa forma, eles estão cegos também. Eles estão andando com Cristo, eles estão andando junto com Jesus, mas eles não compreendem o que Jesus está falando para eles. Eles ouvem aquelas palavras, mas não compreendem nada. Não compreendem nada. E Jesus está deixando bem claro, bem claro, os próximos eventos. Jesus está dando aquilo que nós chamamos de, quando nós adiantamos detalhes de um filme, como que nós chamamos aí? Dá um pequeno trailer aí, ou uma sinopse, é ou não é? Ele dá pontos de como as coisas acontecerão, mas eles não entendem. Eles ouvem, eles estão com Jesus, mas eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. E quando as pessoas não querem ver, elas ficam às vezes criando empecilhos, criando barreiras, construindo paredes para ocultar a visão, criando viseiras na sua história para não enxergar aquilo que está à sua frente. Esse texto é um dos textos mais criticados da Bíblia. Entre os textos que os céticos, que os críticos levantam, esse texto de Lucas capítulo 18, ele é muito criticado. Ele é muito criticado. Porque em Mateus, quando você compara ele com Mateus, lá no capítulo 19, né, no capítulo 19 você vê que, no capítulo 20, no capítulo 20, a partir do versículo 29, Mateus fala que tinha 2 cegos. Lucas fala que tinha 1. E aí? Nós ficamos daquela. Tinha 1 ou tinha 2? E aí os críticos, eles falam que não. Está vendo? Há contradições na Bíblia. Um apóstolo, um evangelista fala que tinha 2, o outro fala que tinha 1. Se há contradições na Bíblia, como que eu posso confiar nesse livro? Como que eu vou acreditar nesse livro? Parece ser uma coisa boba, mas isso conduz muitas pessoas ao inferno. Muitas pessoas. Eles não entendem que Lucas está focando na história de um cego. E Mateus está focando na história dos 2 cegos. E aonde havia 2, há 1. Sempre há 1. Haveria uma discordância grave se um tivesse escrito assim: havia um cego, e o outro tivesse escrito: havia uma mulher cega. aí a coisa complicava. Mas um foca na história de 2. E Lucas foca na história de 1. Por quê? Não sabemos por quê. Não sabemos se ele se tornou conhecido de Lucas. Não sabemos se Lucas admirou a posição dele, a adoração dele, a confissão dele, mais do que a do outro. Sabemos que isso não mostra para nós divergência na realidade. Você pode talvez ir numa festa e a pessoa te perguntar assim: o Pedro estava lá? Estava. E outra pessoa pode perguntar: o Pedro e o João estavam lá? O Pedro e o João estavam lá. Os irmãos estão entendendo? Isso não é motivo nenhum para desarmonia bíblica, mas muitos pegam nessas bobagens, tentando argumentar, tentando construir um argumento de que a Bíblia falha, de que não há inerrância, de que ela contém erros. E os demônios se aproveitam disso para conduzir várias pessoas ao inferno. Várias pessoas. É algo tão bobo, mas aproveita-se disso. Jesus tinha concentrado toda a sua vida rumo à cruz. E agora ele está se aproximando dela. E mesmo no momento que se aproxima da dor, mesmo no momento que se aproxima da entrega, Jesus está passando por uma cidade aonde há um homem desesperado. Esse homem, ele ouve um movimento diferente,
Ele ouve as pessoas comentarem, comentários que talvez ele não está ouvindo todos os dias. Ele vê uma movimentação, ele sente uma movimentação diferente, e ele pergunta: o que está acontecendo? E certamente as pessoas eufóricas dizem para ele: ninguém te contou? Você não sabia? Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. E aquele cego, qual recebeu o título de cego de Jericó, um lugar próspero, um lugar rico, mas um homem pobre, um homem que estava sentado à beira da estrada, pedindo esmolas, ele começa a gritar. Ele começa a usar aquilo que ele mais tinha no momento, que era a sua voz. E ele começa a gritar, e ele não grita de qualquer forma, ele começa a declarar Jesus, filho de Davi. Quando ele declara filho de Davi, ele está falando sobre a descendência, sobre um reino eterno que as pessoas estavam aguardando. Que as pessoas estavam aguardando. Um reino de justiça. Um reino no qual não haveria cegos, não haveria coxos, não haveria nenhum tipo de doença. Não haveria dor, não haveria lágrimas. O reino do descendente, do filho de Davi. Era uma menção a Davi, porque Jesus viria através da linhagem de Davi. E as pessoas aguardavam esse rei, embora a visão deles era equivocada. Embora muito sobre Jesus era visto de uma maneira equivocada. Tanto é que os discípulos, quando Jesus falou assim: está chegando a hora, está chegando o momento da crucificação, né? Eles vão bater no Filho do Homem, eles vão espancá-lo, eles vão cuspir na cara dele. Os discípulos não entendem. Mas por que eles não entendem? Porque na cabecinha de um judeu, esse rei, esse descendente de Davi, ele jamais poderia ser um servo sofredor. Eles tinham uma concepção de que o descendente, de que esse rei eterno, de que esse trono eterno, de que o Messias, de que o verdadeiro Filho de Deus, segundo a visão deles, não poderia sofrer. Nada parecido com os dias de hoje. Nada parecido com o que é ensinado nos dias de hoje. As pessoas ensinam uma teologia de qual nós não podemos sofrer. Nós não louvamos, não exaltamos e não queremos sofrer. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas Jesus não nos vendeu o carro. Jesus não fez falsas promessas. Ele disse para nós assim: vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Pegue a vida dos apóstolos. Dê uma estudada na vida dos apóstolos. Eles tiveram aflições, perseguições. E os apóstolos, os discípulos, eles estavam carregando essa mochila, estavam carregando esse conceito judaico de que o Messias, ele não poderia de forma nenhuma, pelas promessas, pela maneira que eles estavam interpretando a palavra, pela maneira que eles estavam interpretando a lei, de que ele seria um servo sofredor. E Jesus veio a este mundo com uma missão: morrer. Quando ele atravessa Jerusalém, carregando uma cruz, ele tem compromisso com uma coisa: a sua própria morte, a sua própria entrega, o derramamento do seu sangue. Por quê? Porque alguém precisava sofrer as consequências do seu pecado. Porque senão, caso contrário, a ira de Deus seria derramada sobre você. Mas Jesus está ali bebendo o cálice do ódio de Deus. Mas os discípulos não compreendem. Os discípulos não compreendem. O cego de Jericó, ele declara: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus está falando para os discípulos sobre o sacrifício da cruz, sobre o sacrifício eterno. A cruz, ela foi planejada antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, crucificado antes da fundação do mundo. Mas os discípulos ainda não compreenderam a profundidade
Eles aguardam, eles esperam, eles sonham, talvez com um Messias político, alguém que viesse quebrar as cadeias e a política de Roma, que era pesada, que era humilhante, que vinha como um jugo sobre as famílias e controlavam eles. Eles aguardam um Messias que, com um cetro de ferro para quebrar essa política. Mas Jesus, ele vem resolver um problema eterno. A culpa do seu coração, a amargura que está no seu coração, a doença, a cegueira eterna que reinava na sua vida. Jesus vem para te curar. Ele voltará a essa terra. E quando ele voltar, ele não vai voltar para apanhar. Ele não vai voltar para ser cuspido. Ele não vai voltar para ser crucificado. Mas na primeira vez que ele veio solucionar o seu problema eterno. As algemas de Satanás te prendiam, te escravizavam. Havia doenças sobre você que arrasavam a sua vida, que te envergonhava. A lepra do pecado estava comendo o seu coração, estava comendo a sua história, estava comendo os seus sonhos. E Jesus, ele vem e ele está caminhando rumo à cruz e ele cura um homem desesperado que reconhece que ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que você espera um Jesus para resolver problemas políticos? Problemas sociais? Um dia ele vai resolver. Mas hoje, ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Hoje, ele está passando por aqui. Talvez você esteja cego, pobre, nu, doente, culpado, se sentindo angustiado, amargurado, abandonado, marginalizado. Talvez as pessoas pegaram a sua família, as pessoas que trabalham com você, colocaram você na margem da história, na margem da vida e te abandonaram, porque elas não aguentam mais. Ninguém quer saber de você. Talvez tem pessoas que estão vivendo nesse estado, e Jesus, o Nazareno, está passando. Você reconhece ele como Filho de Deus? Você reconhece ele como descendente de Davi? Você reconhece que o trono dele é eterno? Ou você quer que ele resolva só problemas políticos, problemas temporais, problemas mecânicos? Você tem todo o direito e você deve pedir ele para curar talvez uma dor que você está no pé, mas peça ele primeiramente para arrancar uma dor que está no seu coração, que talvez é a vergonha do pecado. Ele cura o seu corpo, mas ele cura a sua alma de uma forma eterna. Ele te lava com o teu próprio sangue, ele te lava num sangue puro. Você reconhece Jesus como Filho de Deus? Jesus está passando na sua história, Jesus está passando na sua casa. Você vê ele como a única solução eterna para a sua vida? Ou como um quebra-galho? Só para resolver um problema temporal? Sabe, você pega ele como se fosse um souvenir, coloca em cima da geladeira e o dia que você precisa, aí você dá uma orada. Mas não tem compromisso, não ama a sua palavra. O que você quer que eu te faça? É lógico que Jesus sabia o que ele queria. Ele era cego. Mas Jesus quer ver aquele homem expressar, declarar. Quer ver ele declarar: Senhor, que eu possa ver de novo. Restituição. Ser restituído naquilo talvez que perdeu. Aquele homem sabia como eram as coisas, ele tinha experimentado, mas agora tudo que ele tem é escuridão, tudo que ele tem é escuridão na vida dele. Ele é um homem que vive trevas e intensas trevas. E Jesus diz para ele assim: pois então veja, a tua fé te salvou. A cura é acompanhada de uma conversão e de uma salvação eterna. Jesus pode te curar hoje. Agora, sentado no banco, Jesus pode curar. O teu poder é infinito, é supremo. Mas ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E esse é o principal. Ele te cura. Ele te cura. Porque um dia você receberá um corpo glorificado. Não haverá doença, não haverá dor, não haverá tristeza.
Os irmãos estão me entendendo? Esse corpo, ele cura agora, pelo seu poder, pela autoridade que há no seu nome, pela majestade que há no seu nome. Mas um dia ele vai sucumbir. Ele vai sucumbir. E ele vai ter que ser colocado na cova, se Jesus não voltar antes. E é por isso que você precisa de salvação. Ele te cura o seu corpo, mas Ele quer te curar de uma maneira eterna também. Ele cura a cegueira daquele homem, mas Ele salva a fé daquele homem. A fé daquele homem é uma fé salvífica. Ele é salvo naquele instante. Não só o corpo daquele homem muda, mas a história, a vida, o nome. Ele perde o nome de cego de Jericó. Ninguém pode chamar ele agora de cego de Jericó mais. Vai ter que chamar ele de o ex-cego de Jericó. Se ele tinha talvez o nome lá de Bartolomeu, de Timeu, ele vai ser chamado novamente. E vai perder esse título de cego de Jericó. Por quê? Porque a salvação de Jesus é completa. Ela muda a história, ela muda o seu nome. Ela te lava. Ela arranca a sua vergonha. Ela arranca a tua vergonha. Aquilo que te envergonha, aquilo que te prendia. Jesus escreve o seu nome novamente. Jesus está passando na sua história. Jesus está passando próximo de você. É tempo da graça. Jesus está passando aqui hoje. Você reconhece Ele como Filho de Deus? Como descendente de Davi? Reconhece que o seu trono é eterno? Reconhece que há graça, que há poder e que há majestade no seu nome? Amém? Então fique de pé. Cristo, Jesus, convida aquele cego a se aproximar. Ele grita, filho de Davi, filho de Davi. As pessoas estão tentando calá-lo, estão falando para ele calar a boca, ele está incomodando, ele é um incômodo. Ele é um incômodo. As pessoas estão pedindo para calar a boca, mas ele não cala. É a chance, isso é graça. Isso é graça. Ele sabe que o Filho de Deus está passando por ele. Isso é graça, ele não vai perder essa oportunidade. Hoje ele não vai perder essa oportunidade. As pessoas podem tentar calá-lo, mas elas não conseguem. Ele grita, ele declara: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus transforma a história, a vida, o corpo, a alma. Jesus lava aquele homem, ele sai dali salvo. E Jesus pede: traga ele até aqui. E agora as pessoas que estavam falando para ele se calar, agora elas têm que ajudá-lo a ir até Jesus, a seguir, a se aproximar de Jesus. Amém? Eu quero convidar